Bom, então o que vamos a ver agora são campos vetoriais. Sim? Então, suponhamos que temos D uma região do plano. Então, um campo vetorial é uma função f grandona que associa a cada ponto xy da região D um vector bidimensional f de xy. Isto é, f grandona é uma função que está definida em um subconjunto do plano e toma valores no plano. ¿Sí? Então, o que acontece? O gráfico de um campo de vectores é um subconjunto que tem a seguinte cara. São x, y, f de x, y. ¿Sí? Porém, x e y varía cada uno en eje y f de x, y varía en eje 2. Digo, x, y varía en eje 2 y f de x, y está en eje 2. Então, para representar isso, esse ponto aqui tem 4 coordenadas e, portanto, pertence a eje 4. Que pertence a eje 4 e que é um objeto que a gente não pode enxergar. ¿Sí? Então, para entender os campos de vectores, o que a gente faz é desenhamos sobre cada xy uma z que represente f de xy. ¿Sí? Então, aqui tem um exemplo no livro, que é o campo de vectores f de xy igual a menos yx. ¿Sí? Então, sobre cada ponto, o que faz este campo essencialmente é você pega um ponto, ¿sí? E o que você faz é rota 90 graus o ponto, ¿sí? E esse vector aqui, esse vector que está aqui, que é a rotação desse vector aqui 90 graus, é esse vector que está aqui, ¿sí? Então, mas vou apagar isso aqui. Então, isso é um exemplo de como a gente representa o campo de vectores f de xy igual a menos yx. ¿Sí? Aqui temos outra representação de campo de vectores. ¿Sí? Então, esse aqui é o mesmo, porém um pouco com mais flechas. ¿Sí? Esse é o mesmo aqui, então tem como círculos aqui. ¿Sí? Então, isso é interessante, é algo que vocês vão ver em equações diferenciais. Você pode, o que se chama integrar o campo, que é encontrar curvas tangentes, curvas que sejam tangentes aos vectores em todo ponto. E que isso é integrar o campo e um pouco equações diferenciais é fazer isso. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é esse campo aqui, f de xy igual a y seno de x, ¿sí? Que tem essa cara. E aqui temos outro exemplo que é f de xy igual a logaritmo de 1 mais y quadrado logaritmo de 1 mais x ao quadrado. ¿Sí? Então, em geral, o que representa o campo são fluxos. Bem, então, por aqui estão. Então, como f de xy é um vector bidimensional, o podemos escrever em função de seus componentes. Então, em geral, a gente vai utilizar a seguinte notação. O campo de vectores f vamos a escrever como f de xy é igual a p de xy e q de xy. Onde p e q são funções que estão definidas onde? Estão definidas no domínio da função f grandona, as duas, porém elas tomam valores em ejes. Então, p e q são as funções com as quais a gente trabalhou em cálculo 2, tá bom? Então, um pouco a ideia é utilizar as coisas que fizemos em cálculo 2 para funções de muitas variáveis, de várias variáveis, sobre campos de vectores, tá bom? Por último, quero falar de um exemplo que é algo que vocês já conhecem, que é o campo gradiente de uma função. Então, tomemos uma função f que esteja definida em eje 2, se pode fazer para eje 3 também. Uma função de várias variáveis que tomam valores em ejes, ¿sí? As funções de cálculo 2. E o que fazemos é o campo gradiente que a gente definiu, é o campo vectorial que está definido como gradiente de f no ponto xy é derivar a função f em relação a x
e derivar a função f em relação a y, avaliando o ponto xy. Sim? Então, isso aqui é um campo de vetores, que se chama o campo gradiente. É um campo importante, a gente vai ver muitas vezes isso aqui na frente, vai ser muito útil para a teoria futura. E então, nesse caso, a derivada parcial da f em relação a x vai ser a nossa função p de xy, e a derivada parcial da função f em relação a y vai ser a nossa função q de xy. Sim? Então, por exemplo, se vou lembrar isso aqui, se por exemplo a função f de xy é x quadrado menos y quadrado, o campo gradiente associado a essa função é 2x menos 2y. Sim? O campo gradiente, lembrem que verifica que sempre é ortogonal às curvas de nível. Sim? Então esse é o campo gradiente, a gente fez várias vezes no curso. E o que acontece é que as flechas são cada vez mais pequenas porque está representando que quando xy está perto da origem, o campo gradiente também está perto da origem. Se xy está perto de 0, 0, isso vão estar perto de 0, 0. Então a magnitude é cada vez mais pequena. Sim? A norma vetor é cada vez mais pequena, mas o desenho é esse aqui. Sim? Bom, para terminar com este tópico, o último que eu queria dizer é uma questão de notação. A gente chama o campo gradiente como campos conservativos, e se a gente tem um campo conservativo que escrevemos como f igual a νd f pequena, então a f pequena é chamada o potencial do campo, tá bom?